Uhum. O que é isso? O que é ser um LinkedIn Top Voice? Como funciona para você ganhar essa notoriedade, esse reconhecimento, esse selo mesmo, né? Sim, Essa a chancela, vamos falar sim, assim. sim. Como funciona? Bom, na minha época, vou te dizer na minha época porque eu fiz parte da primeira lista, era numerado, eu fui número 1. Até então eu não tinha sido número 1 de nada. Nada. Nem no bingo. Eu era número 1. Jura do Eu quê? era letra A, era o primeiro da escola. Eu nem isso. André, presente. Eu nem isso. Primeiro Eu nem filho. isso. Primeiro filho. É. Mas assim, bom, fui primeiro filho. Mas dizendo o seguinte, que até então, 2016, de novo, era um terreno baldio o LinkedIn para muita gente. Lembra do Badu? Que era sabe, a pessoa falava assim, te adicionou no Badu. Nossa. Você recebia, te adicionou no LinkedIn. Lembro. Mas, gente, que LinkedIn é esse? Primeiro que ele era usado por homens brancos americanos, depois se espalhou um pouco mais para os indianos, que são os maiores mercados que tem, né? Índia, era a O China. LinkedIn é da rede do Twitter ou não? Não é né? uma rede americana. Mas não tem uma outra rede social junto? A Microsoft comprou o LinkedIn. Ah, não, tá. A A Microsoft Microsoft. Eu comprou o lembrava LinkedIn. que tinha alguma... E eles não... até então era uma rede muito branca, muito homem, era muito alguns temas, como a Carol falou, muito administrador, muito... E com Muito o sério, tempo, né? Muito... E muito padronizado. Muito igual. Sério, como eu falo assim, meio engessado. Super engessado. Como o André falou aqui, era um currículo blocado. Uhum. Com o tempo as pessoas começaram a interagir e a interação realmente funcionava. Tem 4 milhões de empregos que acontecem no LinkedIn por ano. No Nossa. Brasil? No mundo. Ah, tá. 4 Uau. milhões de pessoas conseguem Pô, emprego. talvez é o Deve maior ser mais. marketplace Deve ser mais, de emprego. talvez. O maior portal de empregos. Deve ser mais. Porque, na verdade, 4 milhões, se você parar a pensar de 800 milhões de usuários, acho que deve ter mais gente que... É, porque às vezes você nem sabe, né? Exato. O cara não tem postou direito lá, como conheceu, medir. que nem a gente se conheceu. Exatamente. Eles não sabem, não tem esse dado, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o mundo ideal é a gente olhar para o LinkedIn como uma oportunidade, como um celeiro. Qual era a tua pergunta? Não, era exatamente a questão do tamanho da rede social, né? Que a gente O ia tamanho da rede perguntar. social e a questão das oportunidades. Eu acho que quando a gente olha para uma rede social, Carol, qualquer rede social, Não, Top Voice. Top Top Voice, na Voice. verdade. Top Voice. o ideal nessa rede social é estar presente. Então, usando disso, o que eu fiz com o tempo? Eu percebi que eu queria falar de alguns temas que eu não adiantava falar no Facebook, não adiantava falar em outras redes sociais. E talvez o LinkedIn fosse mesmo um lugar para isso, que era para falar do quê? De trabalho. E aí, a minha ex-mulher, então, na época era 2010, falou, por que você não escreve no LinkedIn? Eu falei, tá bom. Fui lá, entrei no LinkedIn, e aí eu vi, assim, uma rede social fria, né, para mim até então, Sim. mas que tinha um espaço chamado Pulse de artigos. E eu fui lá e escrevi um artigo chamado Otimismo gera otimismo e negócios também. Isso foi, acho que em janeiro de 2016. Tá lá até hoje. Até hoje. Foi legal. No dia seguinte eu acordei, tinha 3 mil visualizações. Cara, 3 mil visualizações num artigo. É, bastante. Até hoje. Bastante. Na época, era como 30 mil hoje, porque hoje em dia reduziu muito. Falei, meu Deus, que é isso? Aí eu vi que meu artigo tinha sido pinçado e colocado na página do Pulse, que era uma página que fosse uma vitrine dos artigos em português. Falei, opa, tem coisa aqui. O segundo que eu escrevi, tô rindo porque é uma piada interna aqui em Miami, é sobre pontualidade. Sou pontual, André? Para um brasileiro que tá passeando, sim. Pô, eu sou organizado, você gostou da minha organização? Super, a Carol vai ver. Aí eu escrevi um artigo sobre pontualidade. Naquela semana, foi o artigo mais lido no mundo. Nossa. Caramba. Teve 500 mil visualizações. Eu não sei porquê, viralizou de um jeito inacreditável. Hoje ele tem 3 milhões de views, pra você ter ideia. É um artigo. Bom, aquilo, claro, me deu uma super notoriedade para a equipe editorial do LinkedIn. E aí, com o tempo, óbvio, percebi, então, que era tudo muito lido, era tudo muito quente, que as pessoas discutiam, tal, a rede era outra, era uma outra história, né? E talvez essa quebra de paradigma de opinar numa rede até então engessada, como você falou, Carol, me deu visibilidade. E aí eu apertei o passo. Aí eu comecei toda semana a escrever um artigo. E um artigo quente, um artigo daquela semana. Um artigo, teve um que eu falei sobre Jean Willis e Bolsonaro, lembra da cusparada? Sim. Eu falei, o Jean Willis ajudou o Bolsonaro e o Bolsonaro ajudou o Jean Willis. Nossa, apanhei dos dois lados, mas fiz. Uhum.
E aí comecei a fazer artigos de política, de urubu, enfim, de tudo que você pode imaginar. De urubu mesmo eu fiz um. No final do ano, eu fui chamado, falando, olha, você está participando de uma lista, acho que você vai ser chamado. É uma lista escolhida pelos editores do LinkedIn, como as pessoas que mais movimentaram a rede naquele ano. Essa lista é uma lista internacional, não tem no Brasil ainda. Vai estrear, tá bom? Se você participar, manda um textinho aqui pra gente. Quem é você, o que você faz? E aí saiu a lista. Era dezembro de 2016. E eu saí em primeiro. O que eu achei ótimo, mas ninguém sabia o que era. Ninguém sabia o que era. Só que, assim como quem ajudou o Uber foram os taxistas, pichando, falando Sim. mal e tal. Quem não conhecia passou a conhecer. Exatamente. Teve um monte de hater que não estava na lista. Que ficou puto com a lista. Falando, O Ricardo Amorim já estava nessa lista? O Ricardo Amorim sempre foi influencer. Ah, influencer. Que é um Tá. selo azul Tá, para role models naquela área. tá. Entendeu? Então você tem, sei lá, os role model de real estate, vocês dois. O role model de economia, Ricardo Amorim. O role model... Que é uma referência naquele setor. Naquele setor. E aí você tem... Aquele é um tipo de influenciador que só tem no LinkedIn. São pouquíssimos. Agora o LinkedIn está abrindo para novos rostos e cores. Então, por exemplo, contrataram o Marcelo 12 do... Sei, o ex-jogador de futebol? Sei. Do... Como é que chama? Real Madrid. Do Real Madrid, Real sei. Madrid, capitão do Real Madrid. Acabou de aposentar? Acho que sim. Eles pegaram Anitta. Eles pegaram aquele casal Thaís Araújo. Que teoricamente não tinha o perfil do LinkedIn. Zero. Eram mais Instagrams. Exatamente. que- Instagramers. Instagramers, Exato. isso. E por quê? Porque eles primeiro notaram o seguinte. A rede precisa ter novos nomes. Trabalho, tudo é trabalho. Né? Desde um jogador de futebol Verdade. até um ator, tudo é trabalho. Trabalho. E você chama outros públicos quando é assim. Porque a imagem que as pessoas têm do LinkedIn ainda é um homem engravatado. É. Ou uma mulher de saia e salto alto. E não necessariamente é assim. Então, em 2017 não teve lista. Não sei por quê. E a gente continuou apanhando. E aquilo deu nome pra gente. E depois voltou. Então, a lista Top Voice é uma lista escolhida pelos editores do LinkedIn. Não tem aplicação. Não tem como você falar, pô, quero ser Top Voice. Tem gente que tem muito mais seguidor do que eu, que escreve muito melhor Você já do tem que eu. uns mais de 500 mil, né? Mais de 500 mil. Mas eu não ganho tanto quanto eu ganhei no começo. Você Sei. ganhava muito, hoje não mais. Mas, Ganha seguidor, você tá falando? seguidor. Que é muito legal para muita coisa, mas também não define muita coisa. Seguidor não é. Sim. Você ter muito seguidor na rede social é que nem ser rico no banco imobiliário. Verdade, Esse ponto aí. Mas é muito legal ter o reconhecimento de, ter uma chancela internacional de carimbando. Isso não tem preço. Sim. Concorda? E até aproveitando um pouco desse